O Renato tá comprando uma briga muito desnecessária. Começando mais um vídeo aqui então, né, sempre com apoio da Esportes da Sorte, aqui ó, Esportes da Sorte, o link para se cadastrar tá na descrição do vídeo. Aposte em quem aposta no Grêmio, né, dá uma brincada, se diverte e ainda ajuda quem tá ajudando a pagar o salário de Luisito Soares, por exemplo. Mas entrando aqui no conteúdo do vídeo, vou botar aqui para trás um pouco porque, né, senão tapa um pouco essa minha bela face. Entrando no conteúdo do vídeo, o Renato deu uma entrevista exclusiva para a Rádio Gaúcha e acho que ele está começando uma bateria de entrevistas, né, para vários veículos e tal. Acho que até essa da Gaúcha não saiu ainda na íntegra, eu acho que só tem uns recortes, umas informações aí já pipocando dos jornalistas, mas em um trecho já é sabido que ele pede ao torcedor do Grêmio mais paciência para com Thiago Santos. Eu não sei o contexto, né? Como eu disse, eu não ouvi essa entrevista ainda, eu acho que ela nem está disponível. Não sei exatamente o que o repórter perguntou, qual era ali, porque às vezes também a galera recorta umas coisas meio descontextualizadas e dá uma outra margem de interpretação. Mas igual, né? Entrevista à parte, até pelos movimentos que a gente tem visto aí do próprio Grêmio nessa temporada e de um Renato, né, historicamente também, já dá para fazer uma análise aqui de algo perigoso que pode estar se alinhando. Sobretudo depois de ele dizer, né, em tese ele teria dito que ele queria mais paciência por parte do torcedor com o Thiago Santos. Ele está comprando uma briga desnecessária, ele tá... Não é bem uma briga, ele tá mais do que isso, talvez, ele tá talvez criando uma pequena crise desnecessária, criando uma turbulência desnecessária num Grêmio que vem navegando em mares tranquilos, um Grêmio que vem se reestruturando e apresentando algo até acima das expectativas do gremista, né, para esse início de temporada, que era de reestruturação, que era brigar para não cair. O Grêmio já começa com contratações interessantes, vem o Luis Soares, que é uma bomba, uma hecatombe, ganha o primeiro Grenal do ano, lidera com folga o Gauchão. Então, assim, mares muito tranquilos, né? E o Renato parece que daí mira numa coisa ali específica, causando um pontinho de turbulência desnecessária. E por que eu estou dizendo isso, tá? Porque a defesa do Thiago Santos não faz sentido por nenhum ângulo, por nenhum ponto de análise que a gente faça aqui, né? Sob nenhum ângulo de que a gente enxergue para essa história, ela faz sentido. E como eu sempre digo, né? Tirando atitudes, e aí entra o tchauzinho do Douglas Costa, entra, né, algum deboche de alguém, entra uma falta de profissionalismo, enfim, tirando comportamentos dos atletas, né, seja falando besteira, fazendo sinalzinho, matando treino, tirando comportamentos, desempenho em campo nunca é culpa dos jogadores. Essa frase também não é tão boa, mas assim, a grande culpa, melhor dizendo, claro que os jogadores às vezes têm culpas pontuais em lances, em decisões e tal, mas assim, se tem um jogador que a gente acha muito ruim jogando no Grêmio, a culpa não é dele. A culpa não é dele por ser ruim. A culpa é de quem contratou, a culpa é de quem está escalando. Isso vale para todos os anos da história do Grêmio, não estou falando de agora especificamente, né? Então assim, teve muito jogador que passou pelo Grêmio ruim, limitadíssimo, cara, que era sério, comprometido, se entregava, defendia as cores do Grêmio com brios, né? Botava o dedo na cara de adversário quando tinha que botar, suava a camiseta, dava carrinho, se esforçava e era miseravelmente ruim. Errava passe de 2 metros, tomava a decisão errada, não se deslocava como tinha que se deslocar. É zero culpa do cara. Né? Esse cara tem que ser respeitado. Né? Esse cara tem que ser até, de certa forma, elogiado. Porque o que compete a ele está fazendo, e está fazendo bem. Então, isso vale para todo mundo. Só que
Só que, e aí entra o ponto do Renato aqui na minha opinião, o Renato, ele força uma barra que faz com que vire a chave desses jogadores que eu tô falando agora. Porque de repente o Thiago Santos é esforçado, é profissional, faz tudo certo, não sei o que lá. Mas cara, o Renato como treinador deveria preservar esse cara. Ele deveria colocar esse cara numa função que é que todo mundo espera, que é um jogador para elenco, talvez a terceira ou quarta opção ali do meio. E pro Renato, ele vem sendo um ficha 1 ali de substituição, sobretudo quando o Grêmio tá ganhando, né, segundo tempo, bota ele de volante ali. Ele tem sido, não vou dizer um 12º jogador, e talvez seja o Ferreira esse cara hoje, mas é quase isso, cara. É quase um 12º jogador, né? E é aí que ele força, aí que ele perde a mão. E veja bem, eu não tô falando aqui de umas teimosias e insistências do Renato tipo o André. Lembra o André, o centroavante, que ficou 1 ano e meio jogando nada no Grêmio, se arrastando, e o Renato insistindo. Aquilo ali já é outro patamar, já é algo meio surreal. E o André realmente veio com um cartaz de ser um centroavante qualificado, que já tinha sido em algum momento da carreira, veio até mesmo com valores que indicavam isso. Agora, eu tô falando de uns caras que de largada já se sabe que são coadjuvantes, e que o Renato bota um peso nesses caras que gera ranço na torcida. O Tassiano, cara. O Tassiano é um cara, eu vou dizer pra vocês, ele tem muitas limitações, eu concordo plenamente, mas ele é um cara bem ok pra elenco. É um cara bem ok pra elenco, pra também ser assim, ó, quem é o titular? É o Carbacho. Quem é o reserva? É o Vijaçante. Cara, ainda tem o Tassiano pra jogar ali. Putz, ótimo, sabe? Um tá lesionado, vai jogar o outro e entra o Tassiano no segundo tempo. Perfeito, sabe? O Tassiano entra em situações específicas ou até mesmo em algum jogo específico entra de titular por alguma questão lá do momento. Tá tudo certo. Agora, quando o Renato, em dado momento, transforma o Tassiano na peça de confiança dele, 12º jogador, esse sim, lesionava a lateral direito, entrava o Tassiano, volante entrava o Tassiano, ponta entrava o Tassiano, né? Só faltou jogar no gol, eu acho. Aí o torcedor cria um ranço. Porque daí o Renato dá a este cara um peso que ele não tem, uma importância que ele não tem, um protagonismo que ele não deveria ter. Então aí a culpa começa a ser mais do Renato, né? E a vítima é até mesmo o jogador. Cara, o Thiago Santos, eu acho que extra-campo, pelo que eu me lembro, pelo menos, ele não fez nada que merecesse vaia, que merecesse ranço exacerbado do torcedor nas redes sociais e críticas e tal. Mas o Renato coloca ele numa linha de choque ali, numa posição que a gente se irrita. O Tassiano que eu tava falando, né? Às vezes o Grêmio tava perdendo, né? Tipo, se o Grêmio precisava, ou empate que não servia, o Grêmio precisava de soluções para mudar o jogo, para fazer um gol e tal. Ele tirava alguém e botava o Tassiano. Daí ele olhava, cara, o Tassiano é a nossa solução para mudar o jogo e finalmente conseguir fazer um gol, sabe? É claro que essa culpa do Renato tem um pano de fundo de culpa da direção, ou da direção do momento, né? Que talvez não dê as peças suficientes para o elenco. Claro que até hoje em dia, né, que a gente fala que a direção está fazendo um ótimo trabalho de contratações, é sabido que ainda falta peças para elenco. Então é natural que um Thiago Santos acabe jogando de vez em quando nesse cenário em que faltam peças para elenco. Mas o meio de campo é o nosso melhor setor, é o que a gente está mais bem servido. Cara, o Thiago Santos naturalmente teria que ser a terceira, quarta opção. Por exemplo, agora acabou de sair a lista de relacionados para Erechim, para o jogo lá contra o Ipiranga, lá, que não vale praticamente nada. Para o Grêmio não vale nada, né? E vai só uma gurizada e os reservas, assim, né? Eu acho que talvez ali nomes. Talvez o João Pedro é um cara que pode ser titular lá, que está relacionado, mas que é mais por questão de pegar ritmo, eu acredito e tal. O resto tudo é gurizada e reservas, assim, que são bem, bem reservas mesmo. Alguns até ganhando poucas chances, tipo o Gustavinho e tudo mais. Tá o Lucas Silva nessa lista e não tá o Thiago Santos. Cara, sinceramente, para mim os dois tinham que estar. E o Thiago Santos tinha que estar sendo muito menos usado nos jogos ali que estavam realmente valendo alguma coisa, sabe? Há uma inversão, e te digo mais, se fosse para apostar em um deles, eu apostava mais no Lucas Silva.
O Lucas Silva, eu já vi mais coisas dele do que do Thiago Santos, sabe? Eu acho que o Renato tem aquela imagem do Thiago, ele já chegou a falar isso, eu acho, em uma entrevista, não sei se foi ele ou se foi algum dirigente, que o Thiago Santos é a única peça do elenco com essas características. Só que qual é a característica, cara? É um cara que só destrói e não constrói. Isso é ultrapassado, o futebol moderno não comporta mais isso, né? E tu consegue ensinar um cara que sabe construir a destruir, né? A Europa faz muito isso. Eu lembro que o Andershow saiu aqui do Grêmio, né? Como meio atacante, chegou lá no Manchester United e virou volante. Porque lá os caras falavam assim, não, o nosso volante tem que saber jogar, tem que ter um bom passe, tem que ter habilidade. Mas é volante, né? Recuaram o Anderson, isso é bem comum até, eu diria. Agora, tu não consegue ensinar o Thiago Santos a criar jogadas, a ter uma visão de jogo para construir, para alçar alguma bola, para pifar alguém enfiando uma bola, né, na vertical ali, tipo, né, agudo, um passe agudo e ousado. Não consegue, cara. Não consegue. E até mesmo naquilo que o Thiago Santos, em tese, seria bom, ele falha. Ele entrou para destruir no jogo, no Grenal. Né? Em 20 e poucos segundos em campo, o Grêmio toma um gol que ele é driblado 3 vezes, ele quase tropeça nas pernas. Cara, ali, se fosse o Vijaçante, se fosse o Carbacho, se fosse qualquer outro volante ou meia ali mais habilidoso, menos brucutu, o Renato poderia pegar aquele lance e dizer, olha aqui, ó, o cara, o Alan Patrick passeou em cima do fulano, eu preciso de um cão de guarda aqui para acabar com essa zoeira. Pois o cão de guarda ali parecia um poodle naquele lance, entende? Então nem para isso, que em tese era o que servia, para que servia o Thiago Santos, ele acabou servindo, sabe? Então, eu repito, cara, essa que é a crise, esse que é o desgaste que o Renato cria desnecessariamente. O Thiago Santos não é um cara horroroso para ser desprezado, para ser insultado, para ser vaiado na arena. Não, ele é um cara que tem limitações, que no Grêmio ideal ele não é a primeira e nem a segunda opção, ponto. Mas é um cara que se tivesse que entrar eventualmente num contexto de lesões, suspensões, ou sei lá o quê, ou time reserva e tal, não seria um fim do mundo. Agora o Renato força tanto a barra, e bota o cara em prateleiras que ele não deveria estar, que gera esse ranço no torcedor. Sabe? Então eu acho que essa é uma briga que não faz nenhum sentido o Renato comprar. Primeiro porque eu acho equivocada a opção técnica dele. Eu acho que o Thiago Santos em campo não agrega como o Renato imagina que agregue. Na minha visão, não agrega. E segundo, ainda gera essa pequena crise, essa pequena turbulência que não faz sentido gerar em mares tão tranquilos pelos quais o Grêmio vem navegando, sabe? Cara, deixa o Thiago Santos de lado um pouquinho. É o setor mais fácil hoje em dia para tu achar soluções ali no Grêmio, né? É onde a gente está mais bem servido. Relaxa, segura. Manda o Thiago Santos para Erechim, né? Junto com o Lucas Silva e companhia, né? E nos outros jogos escolhe outras peças, sabe? Eu acho que esse é um ponto aí que o Renato deveria rever, e ele não deveria ficar pedindo paciência pro torcedor com o Thiago Santos. Ele deveria pensar não no que o torcedor acha, não no que o torcedor está sentindo. Pensar no que está acontecendo em campo. É só olhar. E não é desse ano, né? Não é de hoje. É só olhar, refletir, né? Largar o conceito que ele tem na cabeça de lado e olhar um pouquinho mais para a prática. Vamos ver o que está acontecendo quando o Thiago Santos entra, o que acontece quando ele joga, o que ele faz, o que ele deixa de fazer. Pronto, a resposta está aí. Não precisa nem envolver o torcedor nessa. Enfim, pelo menos é assim que eu vejo a coisa. Feito, era mais ou menos isso. Falou, abraço.